Abençoa a pessoa que está do teu lado. Diga para ela que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, passei um dia com Deus e Ele falou muitas coisas, mas no final do dia é que Ele me deu a sua verdadeira palavra, aquilo que Ele queria que eu falasse esta noite. Provérbios capítulo 3. Só para dar uma introdução. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que tu estás fazendo e por tudo o que tu vais fazer. Provérbios capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: filho meu, Ele está falando com você. Deus te considera filho, aleluia. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Uau! E te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço. Escreve-as nas tábuas do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluia. Sabe, eu vou citar um texto para você da Bíblia pausadamente, e vou te contar o que realmente chama a atenção de Deus para a tua casa e para a tua vida. Eu hoje abro com essa introdução para que você de alguma forma possa entender que a tua vida e a tua longevidade está intimamente ligada ao quanto você dá valor ao que é dito e ao quanto você coloca em prática. Quando Ele te chama de filho, Ele diz: não te esqueça dos meus ensinos e guarda os meus mandamentos. É uma ordem, não é um pedido, mas Ele vai te contar quais são os benefícios. Ele começa a dizer: olha, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem quer viver muito aqui, levanta a mão para mim. Você precisa viver a palavra de Deus. Aleluia. Ele continua e diz assim, ó: não te desampare a benignidade, a fidelidade, atas a teu pescoço. Põe uma chave no teu pescoço para abrir portas com ela, com a benignidade e com a fidelidade. Ele diz assim, ó: escreve-as nas tábuas do teu coração. O teu coração, ele tem lados de ternura, lados de amargura. Escreve tudo o que você aprender de Deus lá. Ele diz assim, ó: acharás graça e boa compreensão diante de Deus dos homens. Aí ele pede: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não firme os seus pensamentos naquilo que você acha que conhece. Confia no Senhor. Ele fala mais dizendo: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, às vezes nós passamos por alguma coisa difícil na nossa vida e achamos que Deus nos abandonou. Não.
reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, no dia bom e no dia mau, na dificuldade e naquilo que você adquiriu, sabe? Reconhece o Senhor no momento feliz e no momento triste, na doença e na saúde. Ele está sempre ali. Pastor, e por que Ele não me livra? Porque Ele quer que você viva o processo, não somente o milagre. Quem vive só o milagre esquece. Você já viu quando uma pessoa vai testemunhar? Ela conta um bom tempo daquilo que ela viveu, ela conta o processo e no final ela fala qual foi o milagre. Nós precisamos valorizar mais o processo do que o milagre. Aleluia! O que te transforma não é o milagre. O milagre é a chave que Deus te dá para abrir a porta. O que te transforma é o processo. Aleluia! Ele continua dizendo, ele diz assim, olha: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Te afasta de tudo que é ruim. Eu fui subjugado porque uma das nossas rios aqui, eu coloquei uma frase que diz: a pessoa que te persegue, te calunia, te maldiz, afasta-te dela, te afasta dela. Eu reitero, te afasta das pessoas que não fazem bem para você. Mas não esqueça delas na oração. Ame-as com o teu coração, não com a tua boca, com os teus olhos, com os teus ouvidos. Ame as pessoas de forma verdadeira. Lembra-te delas na oração e pede a misericórdia do Senhor para elas. Mas afasta-te dessas pessoas. Anda com quem acrescenta na tua vida. Come com quem acrescenta, bebe com quem acrescenta na tua vida. Tem muita gente que se incomoda até com o nosso sucesso. Tem muita gente que persegue a gente só por ver a gente sorrir. Isso incomoda alguns. E nós precisamos orar por essas pessoas, elas têm fraqueza. Ele diz assim, olha: se tu não te achares sábio aos teus próprios olhos e temeres ao Senhor e te apartares do mal, isso será para ti, isso será para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Vai vir saúde para você. Ele te dá dicas, ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia da tua renda. Honra não é só obediência. Eu não dou porque eu obedeço, eu dou porque eu honro. A honra está acima da obediência. E tudo que eu adquiro primeiro é para o Senhor. Por isso nós compramos um carro e consagramos ao Senhor. Por isso nós conquistamos alguma coisa e consagramos ao Senhor. Nós derramamos óleo sobre, nós oramos e nós dizemos: Senhor, não é meu, é para o meu uso, mas é teu. Eu consagro a Ti. E é tão interessante que a gente consagra um carro a Deus e na hora que vai vender nem pergunta para Ele se pode. E o carro não é nosso. Você está aqui, amém? Aleluia. Olha só, eu prometi que eu não ia mais falar isso. Você está aqui, amém? Eu não posso mais falar, irmão. Você tem que me corrigir, dizer não. Olha só. Ele fala assim, ó: se você honrar o Senhor com os teus bens e a primícia de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele está dizendo: olha, se você não tiver apegos, eu posso dar mais para você. Se nada for maior que eu, pastor, o senhor está pregando dízimo e oferta, entenda como quiser. Eu sei que tudo que eu tenho não é meu, e por isso eu tenho muito mais do que eu poderia ter. Aleluia. E principalmente, queridos, muitas vezes nós nos negamos a dar alguma coisa na igreja. Tem problema? Não tem problema. Dê ao próximo. Pastor, eu me nego a dar R$1.000 na igreja, é muito dinheiro. Dá para o próximo. Encontra uma pessoa que precisa pagar um aluguel de R$1.000 e dá para ela. Diz para ela: esse mês eu vou pagar teu aluguel. Porque é lá para a igreja, para aquele pastor ladrão eu não dou, mas para ti eu dou. Porque eu te amo. Não, pastor. A pessoa que vai trabalhar. Encontra alguém que está passando fome, não dá uma cesta básica, vai lá fazer uma compra. O que você gostaria de comer? Bota na mesa dessa pessoa. Encontra uma família com crianças passando fome. Ora a Deus: pastor, como é que eu encontro? Ora de manhã, diz assim: Senhor, me mostra uma família passando fome. Até meio-dia Ele te mostra. Com criança ainda. Aí sabe o que você faz? Você não vai lá dar uma cesta básica. Você vai lá no mercado e começa a pensar: o que eu gostaria de comer se eu fosse essa família? Compra o melhor. A gente compra
Café Melita para nós, na hora de dar uma cesta básica, a gente compra o caboclo. Aí a gente bota o caboclo na casa dos outros. Não tem nada contra o café, irmão, mas a gente sempre compra o melhor para nós. E para os outros a gente vai comprando aquilo que sobra, aquilo que é mais baratinho. Ah, é para dar para o fulano? Ah, pega aquele ali que está na promoção. Não, irmão. Começa a abrir mão de alguns valores, para ver se Deus não enche o teu celeiro, para ver se você não vai. Você vai dizer: meu Deus, como eu prosperei, esse mês eu ganhei o dinheiro, virou um mês, eu já estou ganhando de novo e não acabou meu dinheiro. Porque é Deus que faz esse milagre. A igreja precisa começar a aprender a ser responsável com aquilo que Deus dá para ela. A minha responsabilidade quando eu planto uma semente na terra, quando nasce a árvore e dá fruto, não é comer o que me basta e deixar o resto cair e apodrecer. Não, é pegar um saco, encher de laranja ou do fruto que deu e oferecer para alguém, dizer: ó, tá dando tanta laranja lá em casa que vai acabar apodrecendo, pega um pouco para você, pega um pouco para você. Não é assim que a gente faz? Sim ou não? Assim tem que ser com tudo na vida. Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, e essa frase nem é minha. É para você ser generoso com quem não tem condição nem comida na mesa. Só para isso. Deus só pode encher o que está vazio. O pastor está pregando dízimo? Não estou não, mas entenda como quiser. Deixa eu continuar. Ele diz assim, ó: filho meu, sou eu. Ele diz assim, ó: não rejeites a disciplina do Senhor. Quem gosta de apanhar de Deus aí, levanta a mão. Só eu? Meu Deus, igreja, você tem que aprender a gostar. Porque enquanto Ele está te batendo, é porque Ele não te esqueceu. Um pai só tem um motivo para dar uma surra no filho: é para colocar ele de volta no caminho e dizer: eu te amo tanto que eu vou ter que te surrar para te devolver para o caminho. Dê um grande glória quando Deus começar a te surrar. Diz: obrigado, papai, por não ter me esquecido. Pode bater, Senhor, pode bater. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Aleluia. Então quando Deus bater, você diz: ai, pai. Aí Ele vai dar mais uma, diz: ai, Senhor. E vai gostando, irmão, vai gostando, porque é papai batendo. Ah, pastor, e quando for o diabo que se levantou? Ele se levantou, é porque tem a permissão do Senhor. Nada foge ao controle de Deus. Ninguém toca em você se Deus não permitir. Ninguém no mundo, na terra, no céu, debaixo das águas, tem poder a não ser o Senhor. Ele é o único. Por isso, aconteça o que acontecer com você, o que estiver para acontecer ou o que estiver acontecendo, foi o Senhor que permitiu. Aleluia! Por quê? Porque na dor tem ensino. E se eu não sei tirar ensino da dor, eu ainda não conheço o Senhor. Vou falar de novo porque até rimou, ficou bonitinho. Se eu não sei tirar ensino da dor, é porque eu não conheço o meu Senhor. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: viva com Deus. Abra lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu quero te ensinar o que eu fui ensinado, como trazer a presença do Senhor. Hoje você vai ter uma aula, irmão, eu creio. Não tem passagem mais rica para ensinar sobre Cristo e a igreja do que 2 Reis 4:8, que fala de Eliseu e a sunamita. Aleluia. Fique atento. Hoje é uma noite para você aprender coisas que vão te curar, te libertar e te prosperar. Curar, libertar e prosperar. Aleluia. Não pense que as pessoas têm que ser libertas somente de droga e vício, irmão.
Tem gente que tem que ser liberta de mentira. Tem gente que tem que ser liberta de prostituição. Tem gente que tem que ser liberta de engano, de inveja, de ciúme. Tem muitas amarras no mundo. Libertação não é só droga, nem bebida. São as piores, mas não é só isso. Eu vou ler um texto muito complexo para você, mas eu vou pausadamente explicar ele para você entender. Diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangiu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Pausa. Mulher rica, você vai agora conjecturar comigo. Uma mulher rica é uma igreja abastada, uma igreja rica. O profeta é um espírito profético. Todas as vezes que ele passa naquela região, todas as vezes que o profético passava por aquela região, uma igreja rica e abastada, não faltava nada, ela só não tinha o espírito profético. E aí ela constrangia ele a entrar e se alimentar daquilo que ela tinha. O espírito passava, e cada vez que ele vinha naquela região, ele entrava naquela igreja e ele se alimentava das palavras que ela falava, e ele se manifestava naquele lugar. Aquela mulher achou bom. E então, mulher na Bíblia é igreja, amém? Você está aqui? Entenda isso. Nós vamos conjecturar até o fim da leitura para que você entenda. Ela disse a seu marido, havia um marido para aquela igreja, um dono, um esposo, um pastor. E ela disse a seu marido, um pastor: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Sabe o que a igreja dizia? Eu não posso preparar um lugar no raso, eu tenho que preparar um lugar no alto, mas um lugar aonde eu possa estar, aonde eu possa abrir a porta e entrar lá também. Um lugar que seja humanamente palpável. E nesse lugar eu preciso colocar algumas coisas para que o espírito de profecia se sinta em casa. Então eu preciso colocar uma cadeira, uma cama, uma mesa e um candeeiro. Cadeira fala de ensino. Cama fala de descanso. Mesa fala de comunhão. E candeeiro fala de fogo. 4 elementos que você precisa para atrair a presença do Deus que talvez você fale dele, mas nunca tenha experimentado. Você precisa de ensino, você precisa de descanso, você precisa de comunhão e você precisa do Espírito Santo. Aleluia! E nós não vamos tirar isso da ordem que a Bíblia colocou. Porque quando ela diz isso, ela diz assim: e façamos uma obra de pedreiro e ponhamos nele uma cama. Ela começa com o descanso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você descansa no Senhor? Quando alguma coisa acontece, quando te falta alguma coisa, quando alguma coisa está em ruínas, você consegue descansar tranquilamente no Senhor, sabendo que seja o que for que possa estar acontecendo, é permissão do Senhor. Eu não vou morrer, isso vai passar. Irmão, não tem pessoa mais tranquila que eu conheça do que eu, com relação ao que acontece na vida. Seja o que for, venha o que vier, descansa, descansa,
descansa. Se você não adquirir essa cama, você não vai conseguir preencher o lugar para o Senhor, para o seu Espírito vir até você. Você está aqui, me dá um amém. Se você está entendendo, me dá um aleluia. Glória a Deus. Você precisa descansar. O que você pode fazer demais se você ficar inquieto, inquieta? Você não consegue aumentar 1 centímetro num fio de cabelo seu. Você não consegue tornar ele branco ou preto. Por que ansiedade? Desespero? O que de mais melhor você pode fazer se tocar na área financeira? Pedir emprestado, aumentar a dívida. Se tocar na área da saúde, se automedicar. O que deu certo para alguém não dá certo para você. Se tocar na área do relacionamento, se apartar, se separar, isso é ruína. Isso não é conserto. Cama, descanso. Descanse. Qual é a segunda coisa? Uma mesa. Você precisa ter comunhão com pessoas que professam a mesma fé que você. Você não pode ficar contando a sua vida para todo mundo. Irmão, ninguém vai sofrer a tua dor, ninguém vai viver o teu momento, ninguém vai chorar o que você chora. As pessoas não adianta dividir com alguém pensando que alguém tem a solução. As pessoas quando pedem oração para mim, elas são inteligentíssimas. Elas dizem: pastor, ora por mim, porque eu estou em angústia e aflição. Ponto, acabou, não me conta nada. Não precisa. Eu sou um profeta. Deus me lava de revelações. Irmão, tem vezes que é até constrangedor. Eu vou orar por uma pessoa, ela me conta uma história e Deus fala: mentira. E eu ouço, e eu sei que aquela pessoa não está falando a verdade. Mesmo assim eu oro por ela. Não somente para que ela seja curada, mas para que ela seja liberta das invenções. Tem muita gente gerando autopiedade, falando coisas muito maiores do que elas realmente aconteceram, para que alguém olhe para eles e diga: ó, tadinho. Não resolve. Você precisa, falar a verdade. Gere comunhão através de companhias verdadeiras. Irmão, você não pode ser crente no domingo e na segunda-feira se contaminar com o mundo. Não dá. Não podes beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Isso vai dar confusão na tua casa, vai dar problema. Eu preciso proferir uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, aleluia. Você está me ouvindo? Mesa, comunhão. Pastor, mas eu tenho que me afastar. Não precisa, muda os teus hábitos, que as pessoas ruins se afastam só por si mesmas. Olha quem anda comigo, irmão. Começa a prestar atenção. Eu não caminho com qualquer pessoa. Não é porque eu não quero. Qualquer um pode chegar em mim. Eu não estou preso num lugar que ninguém pode alcançar. Mas as pessoas não vêm. Por quê? Porque o meu modo de vida repele. Se você quiser me convidar para ir na sua casa, esteja preparado para 3 horas de pregação. Porque eu só sei falar de Jesus. E aí deu ruim, meu. Tu vai ter que jantar com um cara que fala de Deus 3 horas, que conta seus testemunhos. Aleluia. Presta atenção nisso. Segunda coisa foi uma mesa, comunhão. Então diga comigo: eu preciso descansar. Agora todos, diga comigo: eu preciso descansar e ver com quem eu ando. Pronto. Agora ele coloca uma cadeira.
Cadeira fala de ensino. Irmão, você precisa ler a Bíblia. Pastor, mas eu leio e não entendo. Ótimo! O Espírito do Senhor vai se revelar para você. Não adianta eu ter descansado no Deus que eu não conheço e ter tido comunhão com pessoas que professam a mesma fé de um Deus que eu não tenho intimidade. Eu preciso estudar o Senhor. Eu tenho que conhecer o Deus que eu sigo. Olha, um dia Ele mandou matar todo mundo. Olha, um dia Ele abriu a terra para engolir uma família inteira. Olha, um dia, meu Deus, Ele é terrível. Mas um dia Ele fez uma coluna de fumaça, de nuvem durante o dia, para diminuir o calor. Um dia Ele fez uma coluna de fogo, porque de noite era muito frio. Um dia Ele fez com que o sapato não se envelhecesse no pé daqueles que caminhavam 40 anos pelo deserto. Ele é bom. Aí você vai chegar numa conclusão: Ele não é bom nem ruim, Ele é justo. Aleluia. Quando você conhecer a justiça de Deus, você conheceu Deus. Você está me ouvindo e entendendo? Amém? Vem comigo. Essa foi a primeira. Vem comigo, que você vai descobrir muita coisa. Por último, ele coloca o quê? O candeeiro. Por quê? Porque o fogo do Espírito só vem depois que você passa pelos 3 processos. Depois que você descansa, depois que você tem comunhão e depois que você tem ensino. Aí o Espírito Santo de Deus se manifesta na sua vida. Aleluia! Ele precisa ver alguém descansando nele, tendo comunhões verdadeiras. Ele precisa ver alguém tendo interesse em aprender sobre ele. O fogo pega. Você vai dizer: meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Processos que você não pode fugir. Continua comigo. Um dia, vindo para ali, versículo 11, retirou-se o profeta para o quarto e se deitou. Então ele disse ao seu moço Giazi: chama essa mulher, chama essa sunamita. Chamando ela, ele pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: diz-lhe: és tu, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Escute, uma igreja que tem tudo, ela pensa que não precisa de nada. E quando o profeta fala com o moço para falar com ela, você consegue imaginar isso? O profeta te chama, você vem, mas ele não fala contigo, ele fala com alguém que fala contigo. Sabe o que significa o seu moço? Significa um discípulo do profeta, alguém que está interessado em ser igual a ele. O espírito de profecia não pode falar diretamente com você, tem de falar com alguém que se interessou em ser igual a ele, para que este fale com você. Aleluia! O moço interessado, diga comigo: eu preciso me interessar para que Deus fale diretamente comigo. Aleluia! Pastor, o senhor está afirmando que ele não fala comigo? Não como deveria falar. Ele poderia falar muito mais. O quanto eu tenho de Deus é o quanto Deus tem de mim. Quanto tempo você dá para Deus por dia? Quanto tempo nós dedicamos ao Senhor? Deveria ser o dia todo. Pastor, mas eu trabalho. Mas a sua mente pode orar. Pastor, mas eu estou o dia inteiro na correria. Mas a sua mente, o seu cérebro pode orar. Você pode estar fazendo seus afazeres, mas se você não tiver de usar a sua boca, use a sua mente e ore ao Senhor. Fale com Deus. Às vezes você está fazendo aquilo que Deus nem queria que você estivesse fazendo. Talvez você esteja num lugar que Deus nem quer que você esteja. Mas como saber? Só se eu falar com Ele.
Aí a gente vai até alguém que ora porque a gente não quer orar. Ah, você está me entendendo? Aleluia! Eu preciso da intimidade. Deus me criou, eu sou filho dele. Ele quer ouvir a minha voz. Eu quero instigar a igreja a fazer isso. Aí uma mulher abastada, ela chega e recebe do profeta uma pergunta que vai primeiro ao seu moço e diz: pergunta para ela, pergunta para essa igreja, pergunta para ela o que ela precisa. E a igreja abastada diz o quê? Eu habito no meio do meu povo, eu tenho tudo, eu estou bem. Eu tenho um povo. Aí sabe o que o profeta diz? Ele diz assim, ó. Ele fala assim: este dissera a seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, se há de fazer alguma coisa por ti, haverá alguma coisa que se fale em favor de ti ao rei, ao comandante dos exércitos. Ela diz: habito no meio do meu povo. Ele diz: então, disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filho, e o seu marido é velho. Sabe o que ele estava dizendo? A igreja que não gera filhos, a igreja que não concebe os seus próprios filhos pelo ensino, porque considera que não tem condição de fazer isso. Ela está feliz com o número de pessoas que a seguem. E ele diz: então, disse o profeta, 15, disse Eliseu, chamando ela, ele se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo o que Eliseu lhe dissera. Esta mulher, esta igreja, concebeu o primeiro filho dela. Ela deveria dar valor ao que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fizer um lugar para o que é profético, Ele vai te oferecer coisas que você nem quer. Ele vai dar a você a condição de ter coisas que você não pediu. Ele vai insistir em te presentear, te dar alguma coisa, e vai procurar em você o que você realmente necessita, só por você ter feito um lugar para Ele e ter colocado 4 elementos na tua vida: o descanso, a comunhão, o ensino e o Espírito Santo. Aleluia! Deus está procurando alguém que deseje Ele primeiro e que não queira nada que Ele possa dar, para que Ele possa dar até o que não foi desejado. Dá um aleluia aí, igreja. Eu preciso buscar primeiro o Senhor. Por isso a Bíblia diz: buscai primeiro o reino e toda a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Deus não quer dar nada que você pede, Ele quer dar tudo que te acrescenta. Deus não tem interesse em ficar te abastecendo de coisas na terra. Você não é daqui. O interesse de Deus está em te preparar para voltar para casa. Aleluia! O interesse de Deus está em fazer com que você viva em comunhão na tua casa. Hoje, se você olhar os crentes, os cristãos, eles têm mais problema com a própria família, com os cônjuges, do que com as pessoas estranhas. E deveria ser o contrário. Nós deveríamos estar em paz dentro da nossa casa. Nós deveríamos estar em paz com o cônjuge. Quando eu e minha esposa finalmente adquirimos paz, e levou anos, eu pregava no altar quando nós ainda não tínhamos paz. Nós adquirimos paz através de um diálogo aonde cada um abriu mão de alguma coisa. Sabe o que falta nos relacionamentos? Olhar como no dia do namoro. Marido e mulher não se olham mais.
falar daquilo que se deseja, respeitar a vontade do próximo, abrir mão dos nossos desejos. Quem casou para ser feliz perdeu a viagem, irmão. Você casa para fazer alguém feliz. Aleluia. Se você casou para ser feliz, era melhor ter ficado sozinho. Sozinho, todo mundo é feliz. Você sabe o que significa a palavra solteiro? A palavra solteiro, ela vem de sou inteiro. Porque eu não preciso dividir a minha metade com ninguém. Mas a partir do momento que eu caso, eu não sou mais inteiro. Metade de mim está com alguém. E a outra metade daquela pessoa está comigo. Só quem entendeu dá um amém. Aí a gente está tentando se matar. Você gasta mais tempo tentando mudar a tua esposa do que tentando mudar a si mesmo. Você gasta mais tempo tentando mudar o seu marido do que tentando mudar a si mesmo. A gente precisa gastar mais tempo com a gente, conosco. Você precisa criar um ambiente para o Espírito Santo. Você precisa criar um ambiente. Pastor, como é que eu começo amanhã, segunda-feira? O que eu faço? Você não deve começar segunda-feira. Você deve começar hoje. A primeira coisa que você precisa fazer hoje é abrir mão de você e das suas vontades. A primeira coisa que você tem que fazer hoje é descansar no Senhor. O que está para acontecer com você, eu tenho uma notícia para te dar. O que está para acontecer com você e com a sua vida, vai acontecer. E você não pode fazer nada para impedir. Então descansa no Senhor. Aleluia. Descansa. Deus não vai fazer a vontade dele? Sim ou não? Então descansa. Você orou, você falou o Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então é a vontade dele, não é? Então acabou. Ah, pastor, não preciso mais nem vir na igreja. Eu não faria isso. Que se hoje você sabe disso, é porque você está aqui. Aqui é o lugar de aprender, lá fora é o lugar de praticar. Amém? Olha só. Aí, de repente, aquela criança que ela ganhou diz assim, ó: ai, a minha cabeça, dor de cabeça. Então, o pai disse ao seu moço: leva ele para a mãe. Versículo 19, tá aí? Leva a sua mãe. Olha só. E ele o tomou e o levou para a mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. A criança morreu. Por que morreu? Porque a pessoa não deu valor ao que recebeu. Irmão, de tudo aquilo que você ganhar do Senhor e não valorizar, você vai perder. Se você ganhou um cônjuge e não valorizou, você pode perder. Se você ganhou um filho e não valorizou, você pode perder. Se você ganhou um emprego e não valorizou, você vai perder. Se você ganhou dinheiro e não valorizou, você pode perder. De tudo que você tem, de tudo, desde o ar que tu respira até aquilo que tu coloca nos bolsos, vem do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus só tem um motivo para nos dar semente, é para que a gente semeie. Você acha que Deus ia me dar toda a informação a respeito da sua palavra, as conjecturas, as revelações, se eu guardasse tudo isso para mim? Deus ia dizer: eu não falo mais contigo, tu não conta para ninguém. Ele só fala porque eu espalho, senão ele não falaria. Só que tem um detalhe: não adianta eu falar daquilo que eu não vivo, eu preciso viver. Hoje nós recebemos uma notícia. Uma irmã nossa aqui, e eu até estou muito preocupado em saber como está. Ela adotou uma criança. E eu orei com muita alegria quando eu vi ontem aquela criança nos seus braços. Hoje de manhã ela me mandou uma mensagem que a criança estava na UTI.
porque teve dificuldade de respiração. E eu fui buscar o Senhor. Eu falei: Senhor, ela está bem, mas está no hospital, né? Mas já saiu da UTI? Está para sair? Amém? Falou: vai sair, em nome de Jesus. É a irmã da Bruna. E aí, quando eu fui orar ao Senhor, o Senhor me deu uma explicação tão lógica. O Senhor disse: de quem ela é filha? Eu falei: é filha da Bianca. Não. Eu disse: mas não é filho da Bianca? Não. O Senhor disse: é isso que você precisa ajudá-la a entender. Nós temos que romper um laço e atar outro. Eu não a dei para Bianca. Eu a dei primeiro para quem a rejeitou. Eu não dei essa criança para Bianca, eu dei ela primeiro para quem não quis ela. Agora, através da nossa oração, nós vamos explicar isso para Bianca e nós vamos orar para que se rompa o laço e para que ele se ate à Bianca. Eu falei: tu faz isso, Senhor? Ele disse: na hora. Na hora. Porque eu me movo por amor. E quem rejeitou essa criança não teme a mim, mas quem a abraçou tem amor. Eu me movo por amor. Aleluia. Isso você pode fazer na sua vida. Aquilo que nós rejeitamos, nós perdemos. Mas aquilo que nós amamos, nós vencemos e obtemos. Amém? Amém? Você está aqui? Eu preciso decidir se eu quero realmente o que Deus deu, o que Deus colocou no meu caminho, o que Ele fez com a minha vida. Eu quero viver aquilo. Não, Senhor, eu não quero. Rejeita. Mas se veio do Senhor, também tu serás rejeitado. Porque o Senhor levantará justiça sobre a mãe que rejeitou a semente que Ele colocou. Mas também sobre aquele que se arrepende. O Senhor se arrepende. Aleluia. Deus pode devolver um filho para a mãe que rejeitou essa criança, sim ou não? Sim, desde que ela se arrependa e ame. Mas isso agora não está em pauta. Quando a criança perdeu o ar, o Senhor falou para mim: essa criança está lutando por uma transição espiritual. Ajude ela em oração e eu faço o milagre, o Senhor disse. Imediatamente eu comecei a orar e Deus falou assim: lembra-te de Abraão. Quando ele orou para ter um filho da promessa, mas ele foi envelhecendo, e Sara também foi envelhecendo, e num dado momento, eles acharam que poderiam me ajudar, e Sara entrega a Abraão para que se deite com a sua escrava. Ela se deita, e aí concebe Ismael. Eu disse: lembrei, Senhor, quando nasceu o filho da promessa, o que foi que eu fiz? Eu disse: tu pediu ele para ser sacrificado. Sabe o que Deus falou? Sabe o que eu queria? Eu queria ver quanto era o amor daquele pai, primeiro por mim, depois pela sua casa. Deus tem de estar acima de todas as coisas. Pastor, ninguém consegue isso. Consegue sim. Você que pensa que não. Abraão pegou o filho, albardou um jumento, e quando ele subia, ele colocou a lenha nas costas do filho. Isso tipifica Jesus, que carregou a nossa cruz, uma lenha nas suas costas, aonde ele mesmo seria o sacrifício.
Abraão subiu com o seu filho lhe perguntou: pai, eu vejo o fogo, eu vejo a faca, eu vejo a lenha, mas eu não vejo o sacrifício. E o pai disse: Deus proverá para si, meu filho. O pai estava dando um sinal para o céu, dizendo: olha, eu acredito que tu vai prover, mas se tu não prover, eu mato ele, eu sacrifico ele a ti, porque ele é teu, tu me deste, eu devolvo. Quando chegaram lá em cima, o pai disse: filho, o sacrifício é você. O que você acha que foi mais difícil? Abraão matar o filho ou o filho se deitar para ser morto? O pai amarrou o filho, colocou sobre o altar, e quando ele levantou a faca, o anjo gritou dizendo: não ponhas a mão no menino, porque agora sei que temes ao Senhor. E o sacrifício estava no meio dos arbustos. Sabe, talvez, e eu conjecturo isso com muita fé, hoje Deus tenha conseguido extrair o verdadeiro amor da Bianca por aquela criança. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, eu vou enxugar meu rosto, vou parar de chorar e vou acreditar em Deus. Ele vai fazer um milagre. Aleluia! Você entende isso, amém? E ele vai fazer. Ele já fez o milagre. Nós estamos desatando o nó. Se a gente não compreender o que Deus dá, irmão, beija, abraça, traz para perto, mas torna teu. Torna teu. Deus não dá nada por empréstimo. O que Deus der para você é seu. Seja família, mulher, seja marido, seja dinheiro, seja bens de consumo, o que Deus der para você é seu. Aleluia! Escute, aquela mulher não deu valor. Presta atenção nisso, eu vou terminando. E aí o menino morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Querido, você não adianta pegar um filho que morreu e trazer no lugar onde havia um espírito profético. Não é o ambiente que vai mudar alguma coisa, são as tuas atitudes. Não adianta dizer muitas vezes: eu vou para a igreja, se Deus falar comigo, amém. Se Deus não falar, não é o ambiente, são as tuas atitudes. Você pode estar em qualquer lugar. Eu conheço pessoas que foram convertidas na boca, na droga, na arruela onde levava para a boca da droga. Ali o Espírito Santo estava esperando aquela pessoa, naquele lugar. Aleluia. E ela saiu, ela chamou o seu marido e disse: manda-me um moço e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais hoje? Não é dia de festa, nem lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Essa mulher não contou nada para o seu marido. Por que ela não contou que a criança morreu? Porque ela acreditava que a criança ia voltar a viver. Aleluia! Por quê? Porque quando nós contamos alguma coisa para alguém, a gente está pedindo ajuda. Mas se nós silenciarmos a nossa dor e corrermos atrás do Senhor, Ele vai fazer o milagre que a gente precisa. Aleluia! Não conta a tua vida para ninguém. Se cura em segredo. Olha só. Aí ele fez albardar a jumenta e disse ao seu moço. Ela fez albardar a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: ali vem a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Mas era o homem de Deus, era o moço do homem de Deus. Eu podia já ter me abraçado com ele e ter contado. Não conte ao pastor sem contar primeiro ao Senhor. Porque muitas vezes você vai olhar para mim e vai dizer: não, aquele homem ali ora e cura, aquele homem ali ora e liberta. Quem faz isso é o Senhor, não sou eu. Aleluia. Quem faz isso é o Senhor. Não coloque essa carga sobre a minha vida. Quando você passar por mim, diga: pastor, ora. E se eu te perguntar o que houve, diga: vai tudo bem. Só ora.
o Senhor revela. Aleluia. Escute isso. Então, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não falou nem mesmo com o seu homem o que essa mulher estava passando, porque era um assunto entre ela e Deus. Disse ela: pedi a meu Senhor algum filho? Não disse, não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão e vai contigo. Se encontrares alguém pelo caminho, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não desperta. Esquece, irmão, o que Deus tem para fazer com a tua vida não é a minha mão que vai fazer. Deus quer tocar diretamente em você. Deus quer tocar em você aquilo que você sabe, aquilo que você recebeu de Deus e talvez não valorizou. O lugar que você deveria ter feito para o Senhor, Deus quer tratar com você, diretamente com você. Por isso não adianta, sabe, pastor, ora por mim. A gente ora, irmão, não tenha dúvida, mas Deus tem algo que é só você e Ele. Tem coisas que você vai ter que falar diretamente com Ele. Tem coisas às quais você está tentando se conformar, para dizer: é assim mesmo, fazer o quê? Paciência. Eu é que tenho que ter mais paciência. E Deus está dizendo: se você me evocar, se você crer, se você acreditar, eu transformo a sua casa. Não se conforme com nada. Não se conforme com esse século. Não se conforme com situações familiares. Não se conforme com nada. Profetiza. Profetiza. Pastor, eu estou com uma vida miserável, passando por uma situação horrível na minha vida. Profetiza. Estende a tua mão e declara. Acredita no Senhor. Dê uma voz de comando dentro da sua casa, na sua vida, na sua saúde. Dê uma voz de comando. Aleluia. Nós temos muitos milagres aqui. Um dia eu quero que tu, Aline, dê o teu testemunho. A Aline tem um testemunho muito forte da vida dela. Hoje ela está gestante, graças ao favor de Deus. Quantas crianças nós temos hoje, nascidas, que foram profetizadas aqui nesse lugar. Meu trabalho é profetizar. Meu trabalho é orar. Meu trabalho é pregar a palavra. O seu é acreditar e se aproximar de Deus. Crê tu no Senhor teu Deus e Ele realizará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Não se aparte do Senhor. Tendo o profeta chegado a casa, versículo 32, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou o profeta e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Querido, o que está para ser ressuscitado na sua vida é só Deus e o que Deus te deu. O que está para ser reconstruído na sua casa é só entre Deus e aquilo. Deus vai fechar a porta e nem você vai entrar. Quando Deus quiser fazer alguma coisa, Ele não precisa de você. Ele diz que tira rios do ermo e faz mananciais de águas doces no deserto. O Senhor, Ele é perito em milagre e para Ele é muito fácil. Ele só precisa que você acredite.
Acredite. Acredite, mas acredite de tal maneira, festeje antes. Acredite de tal maneira, alegre-se antes. Regozije-se. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, disse o apóstolo Paulo. Ele falou isso quando ele estava em cadeias, em ruínas. Te alegra no Senhor. Irmão, nós desistimos muito fácil das coisas que nós temos e queremos. Nós desistimos muito fácil. Eu sei que tem sonhos aí. Talvez pequenos, alguns grandes. Alguns você já engavetou e falou, quer saber? Esse negócio não dá mais certo. Deixa para lá, talvez não seja de Deus. Aí volta e meia volta na sua mente. É assim ou não é? Volta e meia volta na sua mente. Você diz, aquela vez eu ia fazer. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Volte a profetizar. Volte a acreditar. O Senhor quer fazer, mas Ele precisa da tua fé. Deus precisa, sim. Ele diz sempre que Ele curou uma mulher, sempre que Ele curou um homem, sempre que Ele tocou em alguém, restaurou a vida de alguém, libertou alguém, Ele sempre disse, a tua fé te salvou. A fé que salva é a mesma fé que cura. A fé que salva é a mesma fé que prospera. A fé que salva é a mesma fé que liberta. Aleluia. Amém. Vocês estão tão quietinhos. Vocês estão ouvindo, né? Aleluia. Fechou a porta sobre eles. Então subiu à cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a sua carne aqueceu. O que o profeta estava fazendo? A vida está no espírito. Aquilo não era um homem, aquilo era um profeta, era um espírito profético. Quando ele se deitou sobre o menino, ele colocou as mãos, serviço, os olhos, visão, a boca, aquilo que traz o ar, aquilo que te inspira, te expira. O profeta estava devolvendo a criança inteira. Ele estava aquecendo aquela carne para que o seu espírito se manifestasse. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e, apressando-se ela ao profeta, lhe disse, toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés, prostrou-se em terra, tomou o filho e saiu. Esse processo que essa mulher viveu foi para valorizar o primeiro filho que ela concebeu. Eu quero falar só 1 minuto por parte da igreja. Você não imagina o quanto nós valorizamos cada filho que foi concebido nesse lugar, mesmo os que não estão aqui. Uma igreja que valoriza o primeiro filho que recebe do Senhor na fé, ela tem o direito de receber os demais que virão. Assim também é na tua vida. Se você valorizar o primeiro, Deus poderá te dar os demais. Se você valorizar o que de primeiro acontecer na tua vida, o primeiro emprego, o primeiro salário, o primeiro amor, a primeira aquisição, se você valorizar o primeiro entendimento de fé, Deus pode te encher se você se esvaziar. Sabe, ainda há pessoas com ódio, com raiva, com vingança no coração, com maldade. Esvazie-se. Decida hoje se esvaziar. Eu não quero mais sentir isso.
Eu não quero mais ser assim. Eu vou valorizar o filho que Deus me deu. Eu vou valorizar o marido que Deus me deu, a esposa que Deus me deu. Eu vou dar crédito ao lugar que Deus me colocou para morar. Eu vou valorizar o emprego que Deus me deu. Eu vou valorizar o dinheiro que está em minhas mãos, mesmo sendo pouco ou não tendo nenhum. Quando vier, eu vou valorizar. Deus quer abençoar pessoas, mas Ele quer que você entenda que tudo que você passa, ou que você tem, ou que você é o Senhor que está fazendo. É o Senhor. Pastor, eu estou com uma briga enorme lá em casa. É o Senhor que está promovendo, para que através das diferenças vocês encontrem paz e comecem a se respeitar nos seus limites. Pastor, eu estou com um problema financeiro enorme. É Deus te reeducando para você trabalhar com aquilo que você ganha. Pastor, eu estou com um problema enorme da minha saúde. É Deus te levando para a oração até que você cure através da sua própria fé. Eu sempre cito essas 3 áreas, mas existem muitas mais, muitas piores, maiores. Você veio aqui para aprender a confiar no Senhor. Por isso, lá em Provérbios 3, que nós olhamos e oramos hoje, aleluia, Deus dizia, com toda a paciência: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Você precisa guardar. Quando você estiver vivendo alguma aflição, alguma angústia, lembra, é o Senhor que está promovendo isso. Porque Deus é mau? Não. Me diz uma coisa, quando você era novo, eu me lembro com meu pai, num dia de sol muito quente, ele pegava uma enxada. Nós tínhamos uma casa onde tinha um barranco enorme e toda hora tinha capim e mato naquele barranco. Quando chovia muito, descia do barranco uma lama e fechava um córrego que tinha atrás da nossa casa, e aí a água subia e a gente tinha problema. Cada vez que passava a chuva, meu pai ia lá fora e olhava. Quando ele via que o barranco estava cheio de capim, ele pegava uma enxada, me chamava e dizia: tira o mato dali, quando eu voltar do serviço tem que estar limpo. Eu olhava aquele barranco enorme, era como se fosse essa parede inteira aqui, um pouquinho mais baixo que isso. E eu olhava para aquilo e dizia: meu Deus, eu não vou conseguir. Eu me desesperava, eu subia naquele barranco e eu capinava aquilo tudo. Quando chegava no final do dia eu dizia: uau, agora ele vai chegar e vai dizer: uau. Não, ele olhava para mim e dizia: por que tu não limpou a vala? Tudo que tu capinou caiu na vala. Se der uma chuva agora, entope tudo. Aí eu dizia: não, amanhã cedo, ele dizia, limpa a vala. E cedo eu me levantava e limpava a vala. Você acha que meu pai queria o meu mal? Estava ensinando alguém a ser trabalhador, honesto e a ter visão do que estava para acontecer. O problema é que quando Deus faz alguma coisa com a gente diz que é o diabo, porque a gente não aceita a correção de Deus. E Deus quer que a gente cresça através do trabalho que Ele vai dar, para ver se nós somos fiéis em fazer tudo até o fim e não vamos abandoná-lo. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Nós só vamos nos tornar verdadeiros cristãos se nós passarmos pelo processo. Extrai ensino da dor, e certamente tu vai conhecer o Senhor. Aleluia. Você recebe essa palavra, amém? Você pode aplaudir o Senhor com todo o teu coração.